Seja bem-vindo a mais um programa Gente de Fé, com essa temporada que ela é assim especial, pois trata deste tema família. Hoje é com muita alegria que eu recebo a minha irmã de comunidade, Luciana. Vocês vão surpreender com a história desta mulher. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Aline. Com muito carinho, com muita emoção que eu venho aqui hoje dividir um pouquinho da minha história. Muito bem, eu tenho certeza que todos os telespectadores irão, assim, fazer uma rica experiência com a sua história. Porque o programa Gente de Fé, ele é isso, né? Ele nos leva a fazer uma experiência com a vida do outro. Uma vida vivida, uma vida de verdade. Exatamente. Quem é a Luciana? A Luciana é uma filha de Deus, agradecida, imensamente apaixonada por Jesus, e que demorou muito tempo para fazer jus a esse amor que Deus tinha por mim, sabe? Eu tive uma vida bastante conturbada e percebendo pouco todo o amor que Jesus tinha por mim e o quanto ele e a mãe dele me trouxeram na ponta dos dedos, com todo carinho. Eu precisei passar por tudo que eu passei para conseguir enxergar isso hoje. Mas hoje eu enxergo com muita clareza, com muita gratidão. Se tivesse que viver a sua história novamente, você gostaria que ela fosse diferente? Eu acho que não, Aline. Acho que eu viveria cada momento novamente. Muito bem. Então vamos começar. Desde o ventre materno, o que aconteceu com você nos seus primeiros anos de vida, Luciana? Bom, eu sou de uma família grande, né? A minha mãe e o meu pai tiveram 4 filhos, eu sou a mais nova e temporona. Meus irmãos eram mais velhos, bem mais velhos do que eu, né? E eu fui criada dentro de uma família unida, com todos os valores morais, porém não cristãos, né? A gente nunca foi criado na igreja. Minha mãe nunca teve uma religião assim forte que realmente direcionasse a vida dela, e então não colocou a gente nesse direcionamento também, né? E aí, quando ela e meu pai viviam um amor maravilhoso, né? Isso a gente tem sempre como lembrança, Aline, que amor maravilhoso que eles tinham. Eles viviam realmente um para o outro. Que legal, né? A gente teve um exemplo de amor dentro de casa absurdo, né? E o que a gente percebia? Eu me lembro que eles faziam, deixa eu contar uma coisinha engraçada, eles faziam aniversário no mesmo dia. Sério? E aí eu ficava pensando, gente, para alguém gostar de mim igual minha mãe gosta do meu pai, eu vou ter que achar alguém que faça aniversário no mesmo dia que eu. E eu ficava muito preocupada. Vai ser difícil encontrar essa pessoa. Vai ser difícil. Enfim. E aí os anos foram se passando, né? E a relação deles começou a ficar bastante difícil. Embora meu pai gostasse muito da minha mãe, eu não tenho dúvida, ele teve uma criação muito diferente da minha mãe e acabou realmente tendo relações fora do casamento e acabou se apaixonando por outra mulher e foi embora. Olha! E a minha mãe perdeu o chão completamente. Você, que é a mais nova, tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha 14 anos. Ah, já estava ali na adolescência. Entrando na adolescência, né? E aí ele foi embora para viver com outra mulher. Abandonou a família. Abandonou a família. E a minha mãe, 2 dias depois, levantou e foi embora atrás dele. E foi embora. E deixou os filhos. E deixou nós. Nós ficamos com a minha irmã, e na época era 13 anos mais velha que eu, então na época ela era mais velha de todos nós e cuidou de nós, e meu irmão também já era maior e ajudou bastante. Mas enfim, então você com 14, ela tinha 27. Isso.
Isso, ela já era formada, já tinha a casa dela, né? E a gente foi morar os 4 irmãos juntos. Na casa dela? Na casa dela. Da irmã mais velha, que já era casada. Já era separada. Já era separada? Já era separada, estava se separando. Hoje a gente vê que até por uma questão de consequência mesmo, de tudo que meus pais viveram, ela acabou vivendo, e ela que segurava muito a barra da família. Minha irmã sempre foi o porto seguro da família, toma todos os problemas da família para ela. Uhum. Então, o casamento acabou atrapalhando um pouco o casamento dela também, e ela acabou se separando e fomos morar nós 4. E essa convivência foi muito linda, porque assim, a gente se ajudava muito, a gente aprendeu tudo junto. Então, nós financeiramente, meus pais nunca nos abandonaram, sempre nos deram auxílio financeiro. Mas como? Depósito em conta. Não iam visitar vocês? Não, a gente tinha convivências assim, casamento, velório, né? Mas a sua mãe encontrou com seu pai, foi atrás dele? Foi atrás dele e acabou voltando com ele. Mas foram viver a vida dos dois? Foram viver a vida dos dois. Os dois namoradinhos? Os 2 namoradinhos. E deixaram os filhos? E deixaram os filhos. E na cabeça deles, os filhos já estavam criados, né? Eu entendo hoje assim. Sim. Né? E era uma paixão muito louca que a minha mãe tinha por ele, Aline. Ela tinha medo de perdê-lo. Então, assim, nada podia entrar na frente dela para ela não perdê-lo, sabe? Uhum. Então, ela não media a consequência. E ela foi... hoje eu vejo que foi por amor, um amor Sim. louco, mas foi por amor. Né? Mas isso trouxe muitas consequências para mim, Eu tinha 14 anos, estava começando a vida, né? E a minha irmã segurou o máximo que ela pôde, né? Ela sempre foi muito carinhosa, ela sempre foi muito presente, ela sempre... minhas 2 irmãs, meu irmão, a gente sempre foi muito unido. Porém, na adolescência, não é isso que a gente quer, né? Eu tinha uma carência de amor muito grande. Era uma necessidade ou um medo de ser abandonada de novo. Então eu tinha sempre comigo, acho até que ainda tenho um pouco disso, mas isso já foi bastante trabalhado, né? Eu tinha muita a necessidade de ser perfeita, de jamais dar espaço para que a pessoa percebesse que eu não era perfeita, porque senão ela não ia me amar, ia me abandonar. Né? Como a mãe fez. Como a minha mãe fez. Então isso foi se repetindo em vários relacionamentos na minha vida, foram se repetindo, né? Na minha história de vida que a gente faz na comunidade, né? Eu coloco assim um termo que ficou muito forte para mim, assim, o implorar o amor, né? Eu passei a minha adolescência implorando amor. E isso afasta as pessoas. Sim. Né? Então vivi coisas horrorosas. E eu não tinha uma religião, porque eu não fui criada dentro de uma religião, e algo dentro de mim dizia que eu precisava, que o único lugar que eu ia encontrar alguém que me amasse era dentro de uma religião. E aí eu comecei a estudar várias religiões, Aline, eu passei por várias, não frequentando a religião, mas estudando as religiões, querendo entender que Deus era esse, como que funcionava, por que Ele permitia que isso tudo me acontecia, se Ele me amasse mesmo de verdade, por que Ele me deixava sofrer, né? Por que Ele também tinha me abandonado, igual minha mãe, né? Então eu fui estudando várias religiões, e não encontrava consistência em nenhuma, porque eu não encontrava alguém que me direcionava, as interpretações eram por minha conta, né? Então é importante isso, que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam que estudar a religião não é simplesmente a gente interpretar com o nosso filtro, a gente precisa do olhar do outro,
para mostrar coisas que a gente não consegue enxergar, né? Então, assim, frequentar uma religião, frequentar um lugar, não é só você fazer parte daquilo, mas é você ouvir, você conseguir ver, entender por que você foi parar ali. É isso mesmo. Né? Mas diante de todas estas religiões, a católica não entrou nessa lista. Na época, não. Na época, não. Não entrou nessa lista. E aí, eu continuei vivendo até que eu engravidei de um namorado. Então, você ficou grávida do seu namorado, mas ele não assumiu a criança. Ele assumiu a criança, mas não casou comigo. Ele foi embora. Assumiu, mas vocês interromperam, né? Finalizaram o relacionamento. Isso. Terminaram. Isso. E aí ele foi um grande pai, não posso reclamar, ele sempre foi um pai bem bacana. Mas ele nunca foi não seria um esposo para criar a minha família. Sim. Né? Até porque ele entrou nessa minha história dentro desse contexto da imploração desse amor, entendeu? Uhum. Então já começou tudo errado. Sim. Né? Então hoje eu entendi por que Deus tirou ele da minha vida. Mas na época foi um sofrimento. Mas na época foi um sofrimento. Eu achei que eu não fosse aguentar, né? E é engraçado porque eu vejo outras pessoas passando por isso e elas falam, eu não vou aguentar. Eu falei, eu sei que você está achando que não vai aguentar. Eu senti exatamente isso, né? E eu não sei como te explicar em palavras, mas você vai aguentar e um dia você vai agradecer por ter passado por tudo isso. E é isso, Aline, eu passaria de novo totalmente. E é interessante porque o seu pai sai de casa e a sua mãe 2 dias depois deixa os filhos para ir atrás. O seu namorado termina com você, mas você não deixa o filho para ir atrás dele, por mais que doesse, por mais que você sofresse. Se você implorava este amor, existia uma relação de dependência aí com ele, né? Emocional. Sim, nossa, verdade, é isso mesmo. Você não repetiu a história. É verdade, eu consegui cortar assim. Exato. Nunca tinha pensado nisso. Isso mesmo. Foi sofrido, mas você conseguiu permanecer. E aí eu mudei de cidade porque eu resolvi que eu ia realmente recomeçar, né? Que ele não era a minha família, ele não ia ser o provedor da minha família. E que permanecer na mesma cidade que ele seria um pouco mais difícil, emocionalmente falando. Porque eu era totalmente dependente dele, né? Então, assim, não dava para respirar o mesmo ar sem suplicar amor para ele. Nossa, olha. Então, eu resolvi ir embora. De cidade, pega o filho e vai. Peguei o filho e fui embora para o interior. Passei num concurso em Olambra, estado de São Paulo. E aí comecei uma vida lá com meu filho. Uma barra, mas gente, cada vez que eu... com criança pequena, numa cidade estranha, sem conhecer ninguém. Isso. Foi bem difícil. Passei por coisas que eu achei que não fosse dar conta. Porém, nesse momento eu conheço o meu ex-marido. Meu atual marido. Nesse momento eu conheço meu atual marido e ele é católico. E me chama a atenção o envolvimento da família dele dentro do catolicismo, né? É aí que eu vi o que é criar os filhos dentro de uma igreja, né? E aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu vou ver o que rola nesse lugar aí. E nós conhecemos e ele me ensinou de verdade o que era o amor. O amor me dava o direito de não ser perfeito, me dava o direito de não dizer sim a tudo, de ter as minhas escolhas, para eu poder fazer sem medo de ser abandonado. Ser você, né? E ele foi, assim, o marco, o divisor de águas da minha vida, né? O divisor de águas.
ele me mostrou Deus. Não foi o momento em que eu me converti, mas foi um momento que Deus começou a me chamar de uma maneira em que eu conseguia ouvir, porque antes eram tantas as tormentas que eu não conseguia ouvir a Deus. Hoje eu olho para o meu passado, eu vejo vários momentos que Deus me chamou e eu não ouvi. Né? Porque de certa forma você procurava. Eu procurava. No lugar errado, mas procurava. Exatamente. Ou seja, você reconhecia a existência de Deus. Isso. Existe, eu quero entender, para ver se resolve esse problema interior, mas a agitação era tão grande que não conseguia ouvi-lo. Eu não conseguia ouvir, né? Eu não parava para ficar sozinha, não parava no silêncio. Imagina, eu tinha medo, tinha vergonha de mim mesma. Jamais, não tinha essa. E aí, foi através da Canção Nova a minha conversão. Olha que legal, né? Inicialmente através do Padre Fábio de Mello, que a minha vizinha era muito amiga dele. E chamou, ele foi uma vez na casa dela, já não me lembro mais a sequência das coisas, mas foi através dela que eu o conheci e resolvi ir na Canção Nova um dia que ele foi fazer um Kairós. Aí lá me apaixonei pela Canção Nova, lá tive meu primeiro encontro com Jesus e a partir dali a minha vida mudou completamente. Porque a partir dali eu era tão amada, Aline, e parecia que eu era outra pessoa. E nada daquele rancor, daquele ressentimento que eu trazia da minha mãe, do meu pai, do meu ex-namorado, nada fazia sentido, era tudo muito pequeno, perto daquele amor enorme que Deus me mostrou, sabe? E ali eu passei a ser mais eu. Ali Deus me mostrou que eu era alguém, que eu era digna de ser filha dele. Foi duro para eu aceitar isso, porque a gente, quando se converte, a gente não tem noção. Desculpa, falei errado. Quem já não passa por essa pelo processo da conversão. Isso. É tão assim, tão forte, não tem noção da fase que a gente passa se culpando, achando que a gente não merece o amor de Deus. Né? Por tudo que já viveu. Por tudo que já viveu. Né? É muito difícil a gente conseguir virar a página. E foi numa confissão com o Padre José Augusto que ele me falou, na Canção Nova, e ele falou, quando você vai virar essa página? E aquilo me pegou. Falei, é isso. Acabou. A partir daqui, eu coloco uma pedra no meu passado, na minha dor, não é no meu passado. O meu passado, ele faz parte de mim, graças a Deus. Isso. Porque com ele eu aprendi a ser o que eu sou hoje, né? Se Deus quiser, ainda vou aprender, tem muito para aprender, ainda vou aprender mais. Mas essa maturidade na fé que eu estou galgando nesses tempos novos, eu devo ao meu passado. Então, assim, eu coloquei uma pedra em cima do meu sentimento, da minha dor. Mas do meu passado, jamais. Jamais. Por isso que quando eu fui convidada hoje, eu falei, meu Deus, eu queria mostrar para as pessoas que todo mundo é digno do amor de Deus. Todo mundo. Não tem como a gente falar, eu fiz isso aqui e... Não. Não. Deus me chamou não só para vir para a igreja dele, mas me chamou também para ser consagrada numa comunidade. E nunca eu me diria à altura disso. Né? Depois que a gente entra, a gente vê a realidade, que todo mundo tem seu passado, todo mundo tem... Mas quando a gente está do lado de fora, provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo agora passam por essa situação, eu não sou digna. É sim. É sim. Talvez até mais. Talvez até mais digna, mais merecedora do que pessoas que não passaram por tudo o que a pessoa passou para conseguir enxergar Deus. Né? É a ovelha, né? É aquela ovelha perdida. Perdida. Né? Então, assim, é a festa no céu.
E essa festa no céu, através dessa confissão com o padre José Augusto, é que eu resolvi me casar na igreja, porque eu só tinha me casado no civil. Ah, sim. E já tinha quanto tempo que você estava casada no civil? Tinha uns 5, 6 anos. Nossa, já tinha bastante tempo. Tinha bastante tempo. E como que foi o relacionamento? Então já tinha 5, 6 anos que você que tinha casado no civil e estava ali junto, né, com o seu esposo. E o filho, como é que ele entrou aí nesse relacionamento? Então, olha, é presente de Deus, né? Assim como o meu marido me amou desde o primeiro momento, ele amou na mesma intensidade o meu filho. E ele abraçou essa família e é dele, desde o primeiro dia. Eu nunca vi ele falar que ele tem um filho só, porque hoje eu tenho um filho dele também, né? Tenho 2 filhos. Eu nunca ouvi ele falar que ele tem um filho. Todo mundo que pergunta para ele, quantos filhos você tem? Ele fala, 2. Porque são 2. Porque ele que criou, ele que levantava à noite, ele que levava no hospital, ele que cuidava das febres, ele que ia nas confraternizações, festinhas de escola, reunião de escola. Ele sempre foi um pai muito presente, tanto para um quanto para o outro. Porque ele tem essa coisa do amor pelo amor, entendeu? Então, assim, não importava para ele. Meu filho não era diferente por não ser filho dele. Assim como eu também não era diferente por ter passado tudo que eu passei. E nós merecíamos ser amados, e ele nos amou muito, 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 até hoje, né? A gente formou uma família muito feliz. E aí, um padre que me acompanhava, quando eu fui contar para ele dessa colocação do padre José Augusto, ele falou para mim, você já tem uma família, por que não oficializar? Por que não pedir essa bênção? Você já está convertida, você já está, para que ficar vivendo no pecado? Vamos oficializar isso. E, padre, mas eu não merece, porque senão ele não tinha te colocado para confessar naquele momento, com aquele padre, com esta colocação. E assim nós fizemos uma cerimônia simples, né? Só amigos chegados e família, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso, com lua de mel e tudo. Olha! Foi muito bacana, muito bacana. E a partir dali, a nossa vida passou. Eu realmente passei a ter uma família, de verdade. E ali eu vi o que é ter um lar com amor, com união, né? E até com os meus irmãos também. Porque quando eu ainda estava nessa de procurar alguém que me amasse, eu me afastei até dos meus irmãos. Porque eles tinham tudo que eu queria ter e eu não tinha. Eu não tinha ninguém, eles tinham, né? Então, assim, eu me sentia a ovelha negra da família. Então, eu me afastei também dos meus irmãos. Então, passei uma fase bem complicada. Então, no momento em que eu me caso, que eu crio um lar, que eu entendo que é uma família, eu volto para minha família, meus irmãos, até meu pai e minha mãe vindo nos natais, né? Até, lógico que não era uma relação, né? Eu custei para perdoar, né? Perdão é uma coisa que vai nascendo bem devagar, mas ele nasce. Eu achei que eu nunca fosse viver essa situação do perdão, até porque eu não entendi o que era. Mas eu vivi de uma forma muito plena, porque depois, com o tempo, minha mãe ficou doente, teve Alzheimer, e nós fomos buscá-los para morar com a gente, lá no estado do Rio. E aí, meu pai, nós cuidamos deles até o final, meu pai, a minha mãe, no leito de morte, minha mãe, eu consegui perdoar, e pedi muito perdão a ela também. Eu imagino que ela tenha me perdoado também. Porque já nesse finalzinho, o cuidar de alguém que não cuidou de você é uma situação
inimaginável. Então eu achava que eu não ia conseguir. Só que Deus, o Espírito Santo é tão forte dentro de você nesse momento que não floresce esse sentimento ruim, floresce só amor. Floresce só amor. Fui eu que perdoei? Não sei se fui eu. Foi algo que me levou a isso, né? E foi maravilhoso, porque a partir dali acontece uma cura. Isso foi muito importante você trazer, sabe, Luciana? Porque às vezes as pessoas acham que para aquele que tem fé e reza, que as coisas são assim, né? Eu vou perdoar, eu vou lá e perdoo. Mas não é. Nós precisamos compreender a nossa realidade humana. E dentro dessa realidade humana, ela choca às vezes com a espiritualidade. Grita, o coração foi ferido. Seu coração foi rasgado e foi ali confirmado aquela marca do sentimento do abandono por várias vezes ao longo de uma vida. Então não é colocar um band-aid que está tudo resolvido, né? O perdoar não é um band-aid. Isso. É ali você colocar, limpar, você colocar medicação, esperar cicatrizar até que chega um momento que cicatrizou. Bom, ali acontece o perdão. Mas não foi só ali, né? Houve todo o processo de limpar, de reconhecer aquela ferida. Forte, né? E eu quero perguntar para você. Você implora pelo amor de alguém? Você viu na história da Luciana, né? Quantas vezes ela viveu mendigando o amor e a atenção de uma pessoa. E que quando ela encontra o amor, o verdadeiro amor, isso se ordena dentro dela. E ela não precisa mais procurar. Porque ela encontra o amor e ela reconhece essa experiência de ser amada. Porque por mais que você ache que foi abandonada e não será amada, existe alguém aqui na Terra que pode te amar. Não se feche aos relacionamentos. E você sim pode encontrar um homem ou uma mulher que seja digno de construir uma família com você. Pense aí na sua vida. A gente encerra esse bloco e eu te espero no próximo. Voltamos para o segundo bloco deste programa que eu acabei de dizer à Luciana. A história dela é como um eletrocardiograma, cheia de altos e baixos. Se você acha que foi pouco, aguarde cenas do próximo capítulo. E aí, Luciana, ordena a vida sacramental, identifica que ali nasce de fato uma família e acabou as emoções? Emoção garantida ou seu dinheiro de volta. Então, a gente muito feliz, uma família, porém a gente queria mais um filho, né? E aí eu engravidei e nasceu o Rafael, né? E inicialmente a gente percebeu que tinha algum problema, né? Ele era um bebê que chorava muito, e tinha muitas intercorrências, e eu já trabalhava na área, né? Eu trabalho com crianças deficientes. Você, a sua profissão? Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Isso, e eu trabalho com pessoas portadoras de deficiência, né? Já trabalhava, eu tenho 33 anos de formada. Então, eu conhecia e eu sabia que tinha alguma coisa errada, né, no desenvolvimento do bebê. Então, a gente começou a investigar. Inicialmente veio um diagnóstico de hiperatividade e depois veio o diagnóstico de autismo. O autismo hoje está na moda, né? Mas há 23 anos atrás, que é a idade dele, há 23 anos atrás, o autismo ainda era algo que ninguém sabia direito. A evolução da doença, né? A evolução. Eu não sabia nem de onde vinha, nem a etiologia e nem o prognóstico. Exato. Né? Era tudo muito escuro ainda. Né? Então foi muito doído. Foi bem difícil. Porque eu sabia o que era um prognóstico bom, mas eu sabia o que era um prognóstico ruim também. Né? E não sabia qual dos dois me esperava. Mas isso foi algo que
eu vivi sozinha, né? Eu me retraio, nesse momento eu me retraio, volto para minha toca, né? Foi um momento muito difícil para mim, porque era um momento em que eu me culpava como se eu não tivesse dado ao meu marido o filho que ele esperava. Olha. É muito louco isso, né? Sim. Mas é muito comum. Uhum. Eu vejo isso hoje nas mães dos pacientes que eu trato, eu vejo muito isso. A gente se sente culpado, né? E eu me sentia porque, assim, eu já tinha me permitido não ser perfeita para ele. Ele me amava mesmo assim. Mas o defeito era tão óbvio que eu tinha um defeito no momento de dar um filho para ele, que eu tinha medo dele me abandonar de novo. De novo, eu sofrer o abandono de novo, não ele me abandonar, né? Eu falava, pronto, ele viu que eu não sou perfeita e agora ele vai me abandonar. Então foi um processo muito difícil, nosso casamento estremeceu, eu rezei muito a Deus, o Padre Fábio me atendeu várias vezes, foi muito difícil, assim, foi uma transição bem complicada, mas o meu marido foi colocado por Deus mesmo, né? E ele foi realmente o recurso de Deus, e é claro que Deus ia dar um jeito. E meu marido aguentou firme, e ficou, e lutou comigo, e me acompanhou o tempo todo, e me fez, e me mostrou que não existia culpado, e existia uma luta que a gente tinha que travar para que o Rafael fosse feliz, né? Então volta a história da pedra, vira essa página, né? Vira essa página e vamos daqui para frente. Através de muita oração, isso não é tão simples assim. E eu achei bonito quando você fala assim, vamos porque a luta é nossa de fazê-lo feliz. Isso. Porque eu ouço, né, atendo muitas mães que falam assim, eu não gosto de quando fala que é um filho especial para uma mãe especial. Quem diz que eu sou especial, então eu não quero ser especial, né? Porque passa por essa fase, até chegar no amadurecimento, do entendimento, daquela construção, é um tempo. Exatamente. Mas no ápice, onde você está ali reconhecendo, identificando aquela realidade que você não queria. É um processo de luto, né? Do filho perfeito. Esse filho perfeito, saudável, ele não vai existir. É esse filho que eu tenho, então eu vou ter que sepultar esse ideal. Isso. Então não é uma mágica. Não é. Então é bem marcado essa fala. Vamos lutar juntos, porque é uma luta. É uma luta. Não é um conto de fadas, não é uma mágica, não, né? E é uma luta que a gente vai contra a corrente, né? Porque assim, é duro você ver seu filho sofrer bullying na escola. Sim. É duro você ver que seu filho não tem um amigo para chamar para o aniversário. É duro você ver assim, que você não tem uma família para ficar com o seu filho, porque ninguém consegue. As pessoas têm medo ou se incomodam, né? Então assim, você com você e o seu marido, somos nós dois e nós dois, né? E ao mesmo tempo a gente ainda tinha o Vitor, que também a gente precisava dar toda a atenção, toda a criação, né? Então assim, foi nós mesmos, né? E é muito duro, porque assim, quando a gente fala assim, esse faz de conta, né, da coisa bonita, tudo vem na contramão. As escolas, Aline, não estão preparadas para essa inclusão. Eu me lembro que ele tinha um único colégio que deu conta dele, mas que chegou no limite, não deu mais para ficar, foi um colégio católico. A gente tinha uma irmã maravilhosa que acolheu o Rafael e que ela nos ajudava bastante, porque você imagina, na hora do recreio, a moça da cantina falava assim, olha Lu, não dá dinheiro para ele comprar, porque ele começa a comprar, eu tinha continha na cantina para ele, porque ele saía antes do horário para não pegar o tumulto. Os meninos aproveitam dele, mandam ele comprar pão de queijo, não me lembro mais o que.
para as crianças, para assim ele ter direito a participar do recreio. Nossa. Olha. Comprando a presença, comprando né? a presença. E depois eles não ficavam, Rafael. Sim. Assim, empurravam, batiam, passou por muita coisa, né? E é duro você passar por isso, né? Não é essa maravilha, Não né? é. Não é o tempo todo, né? Você, quando ele foi para o ensino médio, né? Ele foi para o ensino médio porque eu precisava que ele tivesse uma socialização, né? Eu sabia que ele não ia aprender com a mesma intensidade que os outros adolescentes, né? Mas eu precisava que ele vivesse aquela situação. E aí você vê a escola assim, sem qualquer tipo de compromisso, né? Ele não tinha livro, ele não tinha caderno, o livro vinha em branco, o caderno em branco, festinhas não chamavam, sabe aquela coisa assim, muito difícil você ver, e ele crescendo, entrando na adolescência, como é difícil. Adolescência, para as pessoas típicas, já é difícil. O que dirá para o atípico? Sim. Né? Dentro do autismo existe o grau, né? Uhum. E aí o Rafael é qual? Só para as pessoas identificarem. Ele agora é um grau de suporte 2. Né? Ele fala, ele tem a parte de comunicação, mas a dificuldade dele é na socialização, bastante. Mas nesta época que você está contando, era qual tipo de suporte? Ele chegou a grau, inicialmente ele foi 3. 3. E depois com o tratamento ele foi melhorando. A 2. Foi para 2. Ele fez muito tratamento, nós gastamos muito, pegamos os melhores, como eu era da área, nós pegamos os melhores profissionais, tal. E a gente tem isso, sabe? De quando você quer dar o melhor. Porque você acha que vai fazer diferença se você pegar o melhor ou o pior. Mas sabe o que eu aprendi, Aline? Que a diferença é a família. É o que nós da família podemos proporcionar a ele. É o amor que Deus coloca no ventre dessa família e faz com que essa criança amadureça. Porque cognitivamente, ele não tinha muito para amadurecer. Mas emocionalmente, a gente podia fazer muito por ele. E isso eu fui aprendendo a fazer. Isso não está nas terapias, né? Não está, nem nos livros. Nem nos livros. É muito legal a gente olhar e entender que o futuro. Na hora você fala, ai meu Deus, como vai ser o futuro do meu filho? E depois você vê que o futuro já está tudo aqui, ó. É isso aqui. Né? É isso aqui. Você começa a entender que o que você tem como meta de felicidade não é a meta que ele tem de felicidade. Entendeu? E eu comecei a respeitar, eu aprendi a respeitar o que para ele é felicidade. E tá tudo bem. Isso. E talvez ele precise de bem menos que você. Isso, muito menos. Porque, na verdade, com certeza. Não é mais, né? É menos. Exatamente. Né? Agora, para a gente aprender isso, a gente gasta muito dinheiro com tratamento, a gente gasta muito dinheiro com remédio. Que bom, né? Que bom que a gente tem acesso, né? Nessa época a gente morava em Barra Mansa, estado do Rio. Então já tinha deixado Olambra e estavam em Barra Mansa. Já estávamos em Barra Mansa. E financeiramente a gente tinha uma condição bem melhor. Né? Então, assim, eu tinha uma clínica em parceria com os meus 4 irmãos, meus 3 irmãos, né? Éramos 4 sócios, e o Zezinho começou a trabalhar com loja de brinquedo, né? Abriu 1, abriu 2, abriu 3 e foi crescendo, né? E a gente chegou uma situação assim que eu até deixei uma pessoa atendendo no meu lugar na clínica para ir ajudá-lo na loja, porque a gente não estava dando conta mesmo, cresceu mais do que a gente esperava, né? E assim foi. E acabou? Aí? Virou flores? Porque entendeu que o filho vai assim, que o futuro dele é esse. Todo mundo feliz e contente? Tá tudo certo? Não
Claro, é um eletrocardiograma essa vida, né? Vamos mais uma vez passar por alguma coisa. Isso. Em 2019, em novembro, a gente entra dentro de uma loja. Uma das lojas. 2019, novembro, ou seja, 5 meses antes da pandemia. Isso, exatamente. A gente entra dentro da loja onde era o nosso estoque e ele estava praticamente vazio. Nós fomos assaltados durante a noite e levaram todo o nosso estoque. O comércio, em novembro, geralmente está com o estoque cheio, em virtude do Natal. Natal, é verdade. Então, principalmente loja de brinquedo, a gente costuma comprar em outubro, por causa do Dia das Crianças, e já compra outubro, novembro e dezembro. Então, você fica com o estoque lotado. Completo. Novembro, você está com o estoque lá em cima. E levaram o nosso estoque. E aí foi um bar muito grande. Muito grande. Porque a gente tinha uma vida... Nós nunca tivemos muito luxo, sabe, Aline? A gente nunca foi de precisar de muito para viver, não. Mas a gente ajudava muito as pessoas, né? A gente já era... Nessa época, a gente já estava completamente envolvida na nossa paróquia. A gente fazia parte de uma comunidade da cidade. Então, assim, nossa vida era para Deus. Era para Deus. Então, a gente ajudava algumas instituições, a gente ajudava amigos que precisavam, pessoas que a gente nem conhecia, que sabia que a gente ajudava. Então, assim, a gente tinha um estilo de vida que a gente sabia que a partir daquele momento a gente não ia mais conseguir ter. Sentamos e choramos? Não. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos, Natal na porta. Nós precisamos comprar tudo de novo. Fizemos financiamento. Compramos o estoque tudo de novo para o Natal. Chegou o Natal. O Natal não foi uma venda muito boa naquele ano. Politicamente, o país vivia uma situação, não me lembro bem o que era, mas assim, não foi bom para ninguém o comércio. E aí a gente resolveu, e eu preocupada, falei, meu Deus, como que nós vamos fazer agora, né? Porque aí em janeiro as vendas fazem. Sim. Aí, eu em uma oração, eu acho que eu estava acordada. Sabe quando você está meio acordada, meio dormindo? Né? Eu não me lembro qual era a oração que eu estava fazendo. Eu estava assim, meio em... Eu ouvi uma voz me falar, vende. E aquilo me pegou muito forte. Foi muito nítida essa palavra. E aí eu disse para o meu marido, ele falou, como assim? Eu falei, essa voz veio muito forte. E a gente rezou, discerniu e a gente chegou à conclusão de que era vender. Era realmente uma voz que estava nos dando esse discernimento. E a gente precisava vender porque não ia ter outra saída. E aí a gente começou a divulgar. Aí a gente começou a divulgar e apareceu uma compradora, que até era cliente nossa, ela e o marido, tal. E a gente começou a negociar, tal. Aí meu filho, o meu mais velho, né? Ele já morava em Santos, fez 2 faculdades em Santos e já estava se formando, né? Já tinha se formado da última faculdade, já estava trabalhando. Já estava mais estável, ainda estava no apartamento que a gente tinha arrumado para ele, né? Pequenininho, uma kitnet. Aí ele falou assim, mãe, por que vocês não vêm para Santos? Vem começar, abre uma loja aqui de brinquedos, né? Então, resolvemos. A gente venderia a loja, pagaria os nossos financiamentos e o dinheiro que sobrasse a gente abriria uma loja e começaria do zero na cidade de Santos, até para eu poder ficar mais perto. A gente queria ficar mais perto do Vitor. No dia 20 de março, estava marcado para a gente fechar o negócio da loja, uma compradora, e às 8 horas da manhã vem a notícia do lockdown. É. Fechou tudo,
E aí a Raquel, a compradora, me liga e fala: Lu, eu não vou comprar, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E ali o meu mundo caiu. Porque eu entrei numa, eu não sabia se aquela voz que eu tinha ouvido não era de Deus, ou se... Por que Deus estava fazendo aquilo comigo? Eu cheguei, Aline, tem vergonha de falar não, hoje eu consigo falar, mas foi bem difícil. Eu cheguei a falar para o meu marido: Deus não existe. Olha. Porque eu achava, como a gente vivia somente para Ele, nossa vida era Deus. Como que Deus podia fazer isso com alguém assim? E aí, nesse tempo, eu já fazia o caminho vocacional para a Canção Nova. E eu me lembro que a minha formadora falou: Lu, leia Jó. Leia o livro de Jó. E eu devorei o livro de Jó. E ó, meu marido segurando a peteca. Não, você não vai desistir. Você não está falando isso, você está falando isso da boca para fora. Não é assim. E vamos rezar, e vamos ler, e vamos estudar. Passamos uma semana retomando aquele sentimento, procurando entender, né, os propósitos de Deus com aquilo tudo que estava acontecendo. Porque ali a gente ficou com uma loja fechada por causa do lockdown e sem vender. E com dívidas. E com dívidas. Dívidas grandes, porque era o valor do estoque. Então eu falei: e agora? Eu não sei, só o tratamento do Rafael, eu gastava quase R$2.000 por mês na época. Era muito dinheiro. Gente, meu filho não pode ficar sem remédio. Meu filho não pode ficar sem terapia, não pode ficar sem convênio. Como que eu vou fazer? Né? Então foi uma loucura, uma loucura. E aí, meu filho mais velho, ele segurou a barra e falou: mãe, vem. Vocês vêm para cá e vocês vão morar aqui comigo. Falei: como? Mas numa kitnet? Nós vendemos tudo que a gente tinha. Vendemos o que tinha na loja, a gente foi vendendo delivery, com preço lá embaixo, para dar fim, porque a gente não podia mais continuar pagando aluguel das lojas, né? Uhum. E aí a gente vendeu tudo e a gente mudou para Santos com 2 colchões, uma geladeira e um fogão. Uma família que vivia, tinha um alto custo, que ajudava inúmeras outras famílias no estalar de dedos, junto ao que tem 2 colchões. 2 colchões. E uma geladeira. E um fogão. Um fogão e vai embora. E vai embora. É o que restou. Foi o que restou pra gente. Isso assim, fora... A gente tinha mais umas coisas, as dívidas. Nessas aí... Né? Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele de imediato, Ele colocou um emprego na minha vida. Um emprego na minha vida. Eu sou terapeuta ocupacional. E Ele colocou na internet um card de uma clínica que estava procurando terapeuta ocupacional em Santos. Em Santos. Em plena pandemia. Lockdown. E eu fui, fiz a entrevista, passei e já comecei no dia seguinte. Eu não fiquei nem um dia desempregada. Nem um dia. Deus já me colocou nessa clínica. E o meu marido foi trabalhar de Uber na pandemia. Na pandemia, com um negócio, uma placa no carro para máscara, álcool gel, uma loucura. A gente morrendo de medo dele pegar, né? Uma loucura, uma loucura. E assim fomos. Eu trabalhei normal na pandemia, nessa clínica. Ele trabalhou normal no Uber, né, durante a pandemia. E assim a gente conseguiu ir negociando as nossas dívidas e ir pagando devagarzinho as nossas dívidas. E o meu filho sustentava a casa. O meu filho mais velho sustentava a casa. Então o trabalho de vocês era para pagar as dívidas. Para pagar a dívida. O que entrava do seu trabalho e do seu marido era para pagar, pagar as dívidas, né? Isso.
E aí depois, quando a gente conseguiu amortecer, e eu fui crescendo dentro dessa clínica, né? Olha, é que você falou de uma coisa no início, né? Para as mães não abortarem. Olha, o filho que muitas mães pensam em abortar pode ser aquele que vai te sustentar um Que vai dia. te salvar. É, Olha isso, e é isso mesmo. né? Fantástico. E aí eu fui me estabelecendo nessa clínica, fui melhorando de cargo, melhorando o salário, tudo. Aí a gente começou a voltar a respirar, né? Porém, o Rafael, ele estava sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada. Nada, nada, nada. E aí ele foi entrando numa depressão muito grande, né? E a gente sabe que o risco de suicídio dentro do autismo não é pequeno, né? Na fase adulta, Na né? fase adulta. Então, assim, aquilo me preocupava demais, demais. E aí, mas a gente estava se ajeitando, aí já consegui alugar um apartamento pra gente, deixei a casa do Vitor, a gente já começou a viver, né? Aí que a gente começou a ter o Zezinho já começou a trabalhar com carteira assinada, né? A vida foi voltando ao normal, lógico que a gente não tem nem de perto a vida que a gente tinha antes, mas também não sentimos falta, né? A gente sente muita falta, sim, Aline, de tudo que a gente proporcionava. Sim. Sabe? A gente tinha uma creche que a gente tinha muito carinho por ela e aquilo era o que era nosso combustível, sabe? E a gente não consegue mais ajudar. Mas fora essas coisas, a gente vive tranquilamente. E as dívidas, vocês conseguiram pagar todas? Ainda estamos pagando, até hoje. Porque nós negociamos a perder de vista. E assim, Deus mais uma vez. Porque nos ajudou a negociar tudo, né? Que não é fácil. Não é. E olha, se elas são tão prolongadas, é para a pessoa entender o tamanho dessa dívida. Exatamente. Sim, nossa, muito, muito. E é lógico que nós estamos pagando juros em cima de juros, mas não tem problema. O importante é que a gente está conseguindo. Né? E aí, bom, estamos respirando, agora eu preciso resolver o Rafael. O que eu faço com o Rafael? Ele começou a entrar numa depressão e ficava sozinho em casa, porque eu tinha que trabalhar, o Zezinho tinha que trabalhar, e como que eu faço? E um medo, né? E aí a psicóloga dele falava, olha, toma cuidado. E rezando, numa novena de São José. Eu vejo um card na internet de novo, de um programa para PCD, para inclusão no mercado de trabalho para PCD. E assim foi. E aí ele conseguiu a vaga, nós conseguimos colocá-lo lá. Ele foi muito bem, ficou 2 anos nesse programa. E agora entrou como jovem aprendiz numa empresa multinacional. Gente! Muito bom, muito feliz. E a gente tá assim, reluzindo, sabe? E mais uma vez dizendo para Deus: você existe. Deus existe. Deus existe. Com todas as forças. Com todo o amor. É muito amor. É muito amor, Aline. É muito amor. E eu falo para ele, eu não sou merecedora desse amor. Eu sei que eu não sou. Mas a misericórdia dele é tão grande, tão grande. E ele está aqui o tempo todo. O tempo todo. E eu não tenho mais medo. Eu me lembro quando eu estava mudando para Santos, eu estava dentro da caminhonete com as coisinhas atrás. Eu me lembro, gente, que medo, o que vai ser, como que vai ser o Rafael, como que vai ser. Era um medo, Aline, que era uma coisa assim, indescritível. Hoje, eu olho para aquele medo e falo, gente, não tenho medo. Porque Deus providenciou tudo direitinho, o tempo todo. Eu estou do lado do meu filho, né? E o meu outro filho está vivendo.
começou a viver. Será que se eu estivesse lá, ele estaria nessa mesma oportunidade? Talvez não. Talvez não. Independente disso, né? Assim, é o hoje. É hoje. É o hoje. Quanta coisa dentro de uma vida. Não é? Dava pra gente fazer uma série, uma minissérie. Porque dentro desta grande história existem ainda os detalhes dela. Sim, não é? sim. Obrigada pelo seu sim, pela sua história, pela sua perseverança. Obrigada. Por ser gente de fé. Amém. Né? É assim que nós encerramos este programa com essa provocação. Pare de mendigar e implorar o amor. Existe um amor maior que espera por você. Deus existe. Ele não está morto. E eu te espero no próximo Gente de Fé.